Testemunho é um dever. Tudo bom, amigos? Hoje o discipulado é o tema 16. Se você pesquisar no canal, você vai achar todos os temas, só que está meio intercalado, né? Tem umas mensagens mas você vai pesquisando ali. Tá nessa capa aqui. É do livro Nova Vida em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre testemunho é um dever. O dever de testemunhar Jesus, a palavra de Deus, tá? É desse livro, com todas as mensagens, você pode baixar Nova Vida em Cristo. Aí você vai ver que são 44 temas, nós estamos no 16 aqui, tá? Testemunho é um dever. Então, um livretinho que fala o assunto e os versículos, tá bom? Então, a página 11, então vamos lá. Tudo isso que você pode tá olhando, né? E baixando o arquivinho. Glória a Deus, né? Então, vamos lá. Tema 16, testemunho é um dever. Sempre tem um comentário, né? E depois tem os versículos sobre o assunto. Então é legal que você pode tirar dúvidas e criar e entender a verdade sobre o assunto pelos versículos ali. Você pode depois ler o contexto e o texto na Bíblia. Testemunho é um dever. O maior desejo do coração de Deus é salvar os homens. Para isso precisamos anunciar, testemunhar, pois essas são as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E se amamos ao Senhor, né, nos cabe essa responsabilidade. E Jesus falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Testemunha é alguém que viu alguma coisa, né, um crime, um acontecido. E os discípulos ali eram testemunha da ressurreição de Jesus, do que Jesus fez e do que Jesus vai fazer na terra ainda, né, pelo Espírito Santo. E eles eram testemunhas e levavam, e a Bíblia fala que Deus cooperava com sinais e prodígios, milagres aconteciam lá, e milagres acontecem. A Bíblia fala: os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsaram demônios, falaram novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Está tudo na Bíblia. E nós somos testemunha dessas coisas, Jesus é real. Basta a pessoa acreditar, né, receber Jesus e praticar a palavra, ela vai descobrir o que Jesus fala, se é verdade ou não. Vai sentir a presença de Deus, né? Então vamos lá ver os versículos. Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui fala de receber Jesus e confessar, e não ter vergonha de anunciar, de falar de Jesus, de não ter vergonha de anunciar o Evangelho. Às vezes nós temos vergonha, mas o próprio Deus nos dá força. A Bíblia fala que eles estavam orando lá e eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus, né? Então é um dever para você que conhece Jesus, para ele mudou a sua vida. Falar de Jesus é salvar, é amar a Deus e amar as pessoas. Estão indo para o inferno, então por isso que você prega, para salvar as pessoas. 2 Timóteo 1,8. É Paulo falando a Timóteo: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Timóteo estava passando situações, né? E às vezes Paulo dá uma chacoalhada nele: olha, reanima o dom que há em ti, que foi te dado. Você é evangelista, né? Você é novo, mas esforça-te, ser exemplo para os fiéis aí. Ele fala: não te envergonhe do testemunho, participa do sofrimento como um bom soldado de Cristo. E ele fala: não te envergonhe desse testemunho, né? Testemunha, fale. A Bíblia fala que chegará um tempo que não suportarão mais essa doutrina. Cercar-se-ão de mestres e querendo desejo e tendo comichão nos ouvidos para ouvir coisas agradáveis, se cercarão de mestres ao seu bel prazer. E o mundo está assim, se cercando de pessoas que falam coisas agradáveis, mas nós temos que falar a verdade, que é a verdade que liberta. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui, ó, é um chamado que Paulo falou, né, que é importante. Como que as pessoas vão ouvir, vão invocar Jesus se não creram, se não ouviram, se não há quem pregue, se não ouviram falar? Então é preciso que haja alguém para pregar. Primeiro precisa de alguém para enviar alguém, né, a igreja, os discípulos, os que ajudam ali, né? E tendo alguém pregando, alguém vai ouvir. E alguém ouvindo, ele vai crer. Então essa é a forma. E aí ele vai invocar o nome do Senhor e será salvo.
né? A Bíblia fala que pela fé nós recebemos a graça de Deus, né? Quando há arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a base do Evangelho, né? Arrependimento, reconhecer que é pecador, que precisa de Deus, que tem andado longe, e a fé em Jesus, porque é aquele que morreu pelos pecados e tem poder para salvar, justificar e nos santificar pelo poder da graça e do Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios 9:16. Pois se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo falou assim, olha, porque Paulo, ele perseguia a igreja. Em Atos capítulo 9, ele foi levantado como um homem de Deus ali, e para levar o evangelho aos gentios. E aquele que perseguia, que dava autorização, que viu Estevão ser morto e as vestes caiu aos seus pés, foi aquele que Deus escolheu para levar o evangelho aos gentios. Então ali ele falou assim, olha, essa obrigação me é imposta, porque ele foi aquele que viu muita coisa e Deus ainda escolheu ele. Ele ficou cego alguns dias, aí Ananias foi lá, orou por ele, recebeu a vista de novo, caiu as escamas, ele enxergou, foi batizado e começou a anunciar o evangelho de Jesus. E ele falou que a nós também cabe essa, né, e ele fala que ele sente esse peso, e nós devemos sentir um peso também por anunciar, salvar vidas, porque Jesus morreu por nós, deu salvação, e o dia que você for para o céu, você vai ver quantas pessoas indo para o inferno, você vai falar, por que, que eu não preguei mais, por que, que eu anunciei mais, por que, que eu não ajudei mais? Então esse é um peso. Atos 4:20, não temos, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aqui os apóstolos, quando estavam presos, né, eles prenderam ele porque eles estavam curaram um coxo aleijado na porta do templo, Pedro e João, e aí eles estavam sendo inquiridos ali, e eles estavam sendo oprimidos para falar, olha, vocês estão persuadidos a não pregar mais, para de falar de Jesus. Mas ele falou, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E ele fala ainda mais, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam dispostos a morrer, muitas pessoas morreram por causa do evangelho, porque era proibido. Aqueles que fizeram as Bíblias, traduziram as Bíblias para o idioma local também, alguns morreram. Então, para o evangelho chegar hoje, muito sangue foi derramado. Muitos leões comeram os cristãos nas arenas para divertimento daqueles que eram religiosos da época, mas que queriam manter o padrão do governo e manter a unidade com o sistema ali da política e economia ali, e a igreja estava distorcida uma época. Teve vários anos de problemas depois do século 3 ali, né? Até o século 300 a igreja ainda era perseguida, mas depois a igreja se uniu ao governo e aí facilitaram, só que houve uma troca de favores e a igreja perdeu muito força. E depois teve um reavivamento, depois de 1500, com alguns mártires, Lutero, é, o pessoal que trouxe a palavra ali, né? Traduziu a palavra para o original, para o alemão, para o inglês e para vários idiomas ali. Alguns morreram, mas foi o preço que pagaram para levar a literatura da palavra de Deus para as pessoas, né? Para elas poderem ler na íntegra e não só receber informação do papado e do pessoal que exercia autoridade ali com as leis que não estavam na Bíblia. Eles criaram as leis e faziam o povo pagar para ser salvo praticamente. Aí, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Olha aqui o poder do Espírito Santo. Então, para ser testemunha de Jesus, não é simplesmente na força do braço, na inteligência, mas Deus capacita e dá unção para isso. Atos 5:32, nós somos testemunhas dessas coisas, bem assim o Espírito Santo que Deus lhe obedece. Os apóstolos falavam, nós somos testemunhas dessas coisas, da ressurreição de Jesus. Então nós também somos testemunha de Deus, do Evangelho de Jesus, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Você pode contar o testemunho, como foi sua conversão, como foi sua vida. O Evangelho começa assim. Se você souber ensinar algum texto da Bíblia, ensina-se. Senão você pode contar um testemunho, algo que Deus fez na sua vida. Já é uma grande obra do testemunho, convidar para a igreja, ajudar as pessoas. Então nós somos testemunha e o Espírito Santo também está conosco. E o último texto aqui, Atos 4:20.
Pois nós não podemos deixar de falar como as coisas que temos visto e ouvido. Ah, eu repeti aqui, né? Desculpa. Mas essa aqui para terminar tá boa. Não podemos deixar, e você também não pode deixar de falar do que você tem ouvido e visto, né? Você é testemunha de Jesus, tá bom? A próxima aulinha aqui é a lei do amor, muito boa também. Vamos falar sobre o que Jesus nos deixou, que praticamente o amor cumpre a lei, né? Então vamos lá. Deus abençoe, compartilha, ajuda pessoas a conhecer a palavra de Deus, né? E que a gente, levando a palavra, vidas podem ser salvas e curadas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.